Boa noite a todos. É um prazer imenso que eu recebo o convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco em nossos corações nesse momento e por todo sempre. Embora eu ainda na minha infantilidade espiritual, embora eu ainda na minha luz tão pequena e tão fosca, mas com um amor imenso, uma vontade enorme de poder trazer a mensagem da nossa doutrina, a mensagem de Cristo, a mensagem da Boa Nova. Pelo pouquinho que eu estudei, sei tão pouco ainda, mas eu quero, sem dúvida nenhuma, compartilhar com vocês algo muito importante, uma mensagem na qual nós recebemos em um dos nossos trabalhos. E essa mensagem me fez enxergar, me fez entender melhor o que diz sobre a misericórdia. Eu achei até pouco tempo atrás que eu entendia muito bem o que era misericórdia. Mas aí depois dessa mensagem, desse ensinamento que nós recebemos ali, eu notei que eu entendia quase nada. E que o entendimento da Boa Nova e de alguns conceitos vai muito além do que nós achamos. E me ajudou muito. Foi de fundamental importância para mim entender melhor a situação, às vezes, que a gente passa, a situação que passa a nossa comunidade, a nossa família, o nosso país, talvez até mesmo o planeta. Com toda certeza o planeta. E eu quero, sem dúvida nenhuma, com muito amor, poder trazer para vocês essa mensagem sobre a misericórdia, que é então, a mensagem não é minha, eu não faço palestras, quem faz palestra é Edivaldo Pereira Franco, tantos outros aí. Eu só faço um bate-papo do pouquinho que eu estudo. Diz sobre a misericórdia, e eu coloquei assim como título, a auto-misericórdia. Para nós entendermos então um pouquinho melhor sobre como ter a misericórdia para com o próximo. Nós estamos no mundo hoje, 2016 já, século 21, mas uma coisa é certa, já não há mais tempo para nós perdermos tempo. Já há um tempo que nós estamos então para praticarmos o que nós estamos aí aprendendo, o que nós estamos conhecendo. Estamos num momento em que não há mais como nós virmos a casa espírita ou a nossa igreja protestante, evangélica, ela ou católica ou budista, seja ela qual for. Não há mais tempo para nós virmos aqui absorver todo o ensinamento, só que da porta para fora do nosso templo de pedra, nós já não lembrarmos mais destes ensinamentos. Talvez ainda nem saímos da porta para fora do centro, ou da igreja, do templo de pedra. E nós já estamos aí, nos equivocando novamente. É claro que talvez, ou com toda certeza, não é o caso de vocês. Mas é o caso de uma grande maioria no planeta. Talvez é o caso do Rogério. Talvez é o caso ainda dos meus amigos. Mas não de vocês, talvez. Mas vocês vão lembrar de alguém que vocês conheçam aí, que talvez passem por isso. Esse bate-papo desta noite, desse momento, vai ser um verdadeiro estudo. E eu peço humildemente, com muito carinho, que você tenta levar para fora, leve consigo, na prática, coloque em sua conduta, em suas atitudes lá, dentro do núcleo familiar. Eu não estou dizendo para você sair pregando não, se for, melhor ainda, mas leve para o núcleo familiar, que é ali onde está o verdadeiro Rogério, orgulhoso talvez, o verdadeiro Rogério um tanto egoísta, um tanto vaidoso, um tanto melindroso. Ali sim, nós mostramos o nosso verdadeiro eu.
Talvez na casa espírita fazendo palestra, o Rogério é todo bonzinho, é todo dedicado, disciplinado. Mas talvez em casa, o Rogério ainda é maledicente. Então é lá dentro do núcleo familiar que nós não temos máscaras. É ali o verdadeiro local para nós praticarmos a doutrina espírita, a doutrina cristã, praticarmos os ensinamentos de Jesus. Já dizia assim no passado, as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que fora da igreja não há salvação. E isso é uma grande verdade. Só que a doutrina espírita vem só complementar, dizendo assim: fora da caridade não há salvação. O templo religioso, então, a igreja na qual queriam dizer, a igreja naquele tempo era, a igreja somos nós. O templo religioso é o Rogério. O templo religioso é você. Você é a sua igreja. Porque isso é feito de pedras, de material. Se aqui nós fecharmos essa porta hoje e amanhã abrir uma casa noturna de baladas, o clima vai ser outro, mas o templo é o mesmo. As paredes é a mesma. Só não vai ser o templo religioso mais. Então o templo religioso quem faz somos nós. Os nossos ideais, os nossos interesses edificantes. O nosso foco na vida espiritual. A nossa evolução espiritual. Só que fora da caridade então não há salvação. Não é fazendo somente sopa. Não é fazendo pão. Não é distribuindo cesta básica, dinheiro, remédio e até mesmo palavras edificantes. A verdadeira caridade, assim como a doutrina espírita nos mostra, tem duas colunas, duas caridades. Uma é a material, a mais fácil de fazer. A outra é a moral, a mais difícil de fazer. A caridade moral é aquela que te dá o mais difícil que nós temos para dar. É a dar a nossa paciência, dar a nossa compreensão com os defeitos alheios, dar o nosso entendimento, dar o nosso amor, dar o nosso perdão. Isso é difícil dar. Esta é a verdadeira caridade. Quem estiver fazendo ela, até mesmo aquele que se diz ateu, terá a tua salvação. Até agora eu não falei nada sobre misericórdia, né? Não entrei ainda no tema. Então eu acho que vou ficar aqui umas 2h30, 3 horas mais ou menos. Hoje perderemos a novela. Estou brincando, gente. O meu bate-papo é rápido. Como eu estive aqui na minha primeira vez, esta é a segunda, vocês viram que o meu bate-papo é rápido. Não é 2h30, é 2h20 mais ou menos. É antes. Mas pessoal, meus queridos irmãos, eu não sei como que você chegou aqui essa noite. Eu não sei quais os sentimentos e as emoções que te trouxe aqui essa noite e que te trouxe no nível de evolução espiritual que você se encontra no momento. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos complicados. Temos momentos alegres e contentes também, mas na maioria das vezes, momentos difíceis, todos nós. Essa é uma absoluta certeza que todos nós temos. Talvez você num problema financeiro, talvez você num problema de relacionamento, de um desenlace conjugal, de desilusões afetivas, nos relacionamentos não só conjugal, mas com filhos, com pai, mãe, irmãos, com vizinhos, companheiros de trabalho. Mas talvez é uma enfermidade. Talvez você hoje sofrendo um ou mais problemas. Caminhos que talvez foram tão difíceis, tão complicados, tantos obstáculos que você tem que passar, que chega um momento que você diz: quanto mais eu vou ao centro, quanto mais eu vou à minha religião, quanto mais eu procuro Deus, mais problemas me aparecem. E aí a gente esquece que é aí que a gente vai provar a nossa perseverança, a nossa dedicação à vontade de Deus, a nossa resignação.
submissão à vontade do Pai. Quando nós estamos no primeiro colegial para passar para o segundo, nós passamos no final do ano por uma prova, um exame. Se eu for bem, eu estou apto para passar para o segundo ano. Se eu não for bem, eu permanecerei no primeiro ano. É assim Deus faz conosco. Te coloca provas. E nós, pela doutrina espírita, entendemos que é por dois motivos. Das duas, uma. Ou Ele está te aperfeiçoando das enfermidades que nós então estamos trazendo do passado, ou estamos então sendo provados para ver se Ele pode nos dar agora aquela bênção que a gente tanto pediu. Então, paciência, muita calma, muita fé. Isso faz parte da auto-misericórdia. Só que sempre serão duas escolhas. Não haverá meio termo. Não haverá ficar em cima do muro. Ou eu tomo uma decisão, ou eu tomo outra. As duas escolhas. Sempre tem duas alternativas, nada mais. Ou eu aceito ou não aceito. Eu me caso ou não me caso. Eu divorcio ou não divorcio. Eu avanço ou recuo. Eu desisto ou insisto. Se você ainda não desistiu, é porque você tomou já a decisão de insistir. Se você ainda não divorciou, é porque você já está tomando a decisão de ficar com essa pessoa. Até o momento que você então se divorcia, aí será a atitude então de divorciar. Enquanto você então não tomou uma decisão, é porque a sua decisão foi a outra. Se você ainda não saiu do seu emprego, na qual tanto reclamamos, é porque a sua decisão já está tomada de permanecer nele. A dor é inevitável, mas o sofrimento é a minha escolha, é opcional, diz Drummond. Sempre é a minha escolha. É minha escolha eu sofrer com os problemas que estão me acontecendo. Mas é minha escolha aprender com esse problema, aprender com essa dor, me aperfeiçoar, para então poder enfrentar os novos desafios que aí vão aparecer. Mas já dizia, grandes pensadores da época no passado, o que importa na vida não é o que te acontece, mas sim como você responde a isso que te acontece. Dr. Laí Ribeiro. Então o que importa na vida não é o câncer que você está hoje, não é o Alzheimer que você está hoje, o problema seu, o que conta na vida não é o problema financeiro, de relacionamento, não é esse o seu propósito, o que mais importa na tua vida, e que nós damos tanta importância. Meu problema financeiro, meu desemprego, e vou dando importância a isso. Mas o que importa na vida não é isso, e como eu reajo a esses acontecimentos. Qual está sendo a minha atitude, a minha conduta? Se eu estou tendo um marido dentro de casa meio complicado, se eu estou tendo uma esposa complicada, ou filhos complicados, qual é a minha atitude para com esse filho, para com essa esposa ou marido? De que maneira eu estou ajudando? De que maneira eu estou fazendo com que essa pessoa também evolua? Com isso eu me lembro do verdadeiro objetivo da doutrina espírita, o verdadeiro objetivo do homem na Terra. Quando a gente pergunta para o pessoal qual é o verdadeiro motivo, o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, e aí a maioria responde assim, muitos dos casos, todos respondem, é fazer a caridade, é fazer o bem ao próximo. Não é. Vocês podem agora me chamar de louco. O verdadeiro motivo da doutrina espírita, o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, não é fazer o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo, fazer a caridade, é a ferramenta mais importante para nós atingirmos o verdadeiro objetivo. Então, o verdadeiro objetivo é a nossa evolução espiritual. Estamos aqui para nos melhorarmos, estamos aqui para evoluirmos, não estamos aqui para evoluir o marido, a esposa, os filhos, não estamos aqui para evoluir a ninguém, estamos aqui para evoluirmos nós mesmos. Só que a caridade,
fazer o bem ao próximo é a ferramenta mais importante para que você possa atingir esse objetivo. Sem a caridade, sem o bem ao próximo, você não conseguirá fazer. E então eu entro no nosso bate-papo, no nosso tema da palestra, que é a automisericórdia, que é um dos caminhos. Só que para facilitar o meu entendimento, eu tracei 5 passos para nós então conseguirmos praticar a automisericórdia, para ficar mais fácil. Então eu quero compartilhar isso com vocês, para nós entendermos então qual decisão tomar naquele momento difícil, para nós entendermos qual decisão tomar naquela situação, naquele cenário conturbado que talvez você vive. É necessário então que você entenda como funciona essa tal da misericórdia. E esses 5 passos nos auxilia dizendo o seguinte: primeiro passo da automisericórdia é o autoconhecimento. O autoconhecimento. O salmista já dizia: para que você conheça a Deus, para que você consiga conhecer a Deus, é necessário que você conheça a si mesmo primeiro. Se você não se conhecer, você não vai saber quem é Deus. Se eu não consigo conhecer eu, que sou imperfeito, como eu vou conhecer Deus, que é todo perfeito? Por que do autoconhecimento? É simples assim. Para que nós então conhecemos quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Qual é o meu ponto forte já? E qual é o meu ponto fraco? Uma empresa, quando quer crescer, ela faz análise SWOT. Essa análise SWOT significa isso, saber qual é, identificar seu ponto forte e seu ponto fraco. Sendo assim, ela vai saber em qual região se localizar, qual perfil de cliente buscar e como realizar seus trabalhos. Assim somos nós. Eu conhecendo quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, eu já sei então como eu me comportar diante, se por um acaso a minha força é já de não me contagiar pelas reclamações dos grupinhos que a gente vê por aí, então eu já posso permanecer do lado, sem me contagiar. Exemplo disso: estamos numa fila de um banco, da lotérica, pós-feriado, de carnaval, nós deve ter visto muito disso. Não fizemos, mas devíamos ter visto aí alguém fazer. Estamos na fila de um banco e nós sabemos que hoje em média 20 minutos de demora só, no máximo, numa fila de um banco. Isso depende de cada município. Mas deu 21 minutos, eu já começo a me coçar. Eu quero reclamar, mas eu me contenho, eu me seguro. Mas uma pessoa reclamou. A pessoa da fila da minha frente reclamou. Aí pronto, eu já me contagio. Ela fala assim: está demorando, É mesmo. Está demorando demais, já faz 21 minutos que eu estou aqui. Aí eu já ainda argumento um pouco mais. Poderia colocar mais caixa, E o gerente não está vendo isso? E aí a gente vai reclamar com a gerência, com o supervisor, e a gente reclama, e se vai se contagiando. Então, se a minha fraqueza é de ser contagiado pelas reclamações do cenário, seja ele qual for, então eu já sei que eu não posso me deixar, me colocar nesse cenário. Eu já tenho que me preparar. E se é uma fila de um banco que é inevitável eu ir, eu preciso ir, então eu já vou orando. É o orar e vigiar. Eu vou orando. Deus, me proteja contra os meus próprios pensamentos, contra as minhas próprias maledicências. Não me deixe reclamar na fila do banco, porque eu já sei que isso é uma fraqueza minha. E quando eu faço isso, eu estou praticando o que Cristo disse. E quando eu pratico o que Cristo nos pede para praticar, aí então eu receberei talvez aquelas bênçãos que eu tanto peço, porque eu abrirei as portas. Já diz o Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós talvez ainda entendemos um tanto errado quanto a isso.
dizendo que o Senhor é meu pastor, então que eu creio no Senhor Jesus, eu creio em Deus, e aí então estando na casa espírita semanalmente, ou talvez diariamente, ou seja ela qual outra religião que eu for, já é o bastante. Eu não roubo, não mato, já é o bastante. O Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Aí a partir do momento que me faltou o dinheiro, aí eu já começo a duvidar. Então a gente entende errado, porque o Senhor é meu pastor, a gente lembra então do pastor lá na fazenda, o pastor que vai pastorar as ovelhas. O pastor vai pastorar as ovelhas, pedindo então, conduzindo as ovelhas para então entrar naquela determinada porteira e não na outra. E o que ele faz? Vai conduzindo. A ovelha que não entra, então ela é a desviada, né? Ela saiu fora. Assim somos nós. As ovelhas que talvez estão sendo desviadas é porque não está fazendo o que o nosso pastor pede para fazer. Se ele pediu para nós orarmos e nos vigiarmos, é então para nós ir nos colocando escudo. Colocando escudo, porque é sim uma batalha todos os dias, contra nós mesmos. É o grande duelo que diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu sei quais são as minhas forças e minhas fraquezas, eu sei, fica mais fácil eu orar e vigiar, do que eu orar em vão, orar sem saber para que eu estou orando, pedir proteção. Proteção do quê? Eu preciso saber do quê? Porque a minha fé aumenta, porque a minha crença aumenta, quando eu peço proteção, Senhor, para que eu não pense negativo, para que eu não reclame, para que eu não beba naquela festa, para que eu não faça isso ou aquilo outro. Fica tudo mais fácil. É você saber quais são os seus limites. Isso é conhecer as nossas fraquezas e as nossas forças. Deixa eu tomar uma água aqui, e daqui a pouco eu já não tenho mais voz. Tá tudo bem para vocês? Tá muito cansativo? Dá para ficar mais 2 horas então? Brincadeira, gente, nós vamos sair daqui, vai dar tempo de assistir novela. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte e dando continuidade. Segundo passo. Primeiro passo, então, no autoconhecimento. É eu me conhecer, me analisar. Antes de passar só para o segundo passo, deixa eu só colocar aqui uma ressalva. O autoconhecimento é tão difícil fazer, eu vou dizer por quê. Porque quando nós começamos a fazer aquele mergulho interior, e começamos a identificar e ressaltar: o Rogério é meio orgulhoso, o Rogério é meio egoísta mesmo, o Rogério é melindroso. E aí então a gente começa a se opa, pera lá, para por aí, esse negócio está ficando meio feio para mim. E aí então a gente para, a gente não quer ir adiante, porque a gente começa a nos colocar: eu não posso ser tão inferior desse jeito. Mas a gente faz essas autoanálises, e não é feio nós confessarmos as nossas fraquezas. É lindo, é muito pelo contrário, eu confessar as nossas fraquezas, as minhas fraquezas, e aí lutar como um guerreiro para vencê-las. E quando eu vencer, sendo a minha resignação tão alto, junto, equiparado com o meu sofrimento, aí a minha recompensa será também no mesmo nível, quando eu passar para um momento propício. Segundo passo, então, depois de já ter me conhecido melhor, me identificado melhor, eu passo pelo passo de aceitarmos-nos cheios de imperfeições. Então, o primeiro passo é identificar essas imperfeições. O segundo passo, então, é aceitá-las. Porque não basta eu identificar, eu saber de todas as minhas fraquezas, mas não me aceitar do jeito que eu sou. É ter a humildade de dizer o seguinte: se a minha fraqueza então é a bebida alcoólica, eu ter a humildade de dizer: a essa festa de um simples e inocente convite eu não posso ir, porque lá terá bebida, e eu sei que eu vou beber. Terá pessoas que não querem o meu mal, mas eles não entendem o que eu já entendo, e eles vão me ofertar a bebida, e eu talvez não vou conseguir dizer não. E assim é. Talvez o convite para fazer qualquer outra coisa
que talvez já conhecemos, já sabemos que é negativo para nós, para a nossa evolução espiritual. É ter a humildade de dizer: isso eu já posso fazer, aquilo eu ainda não posso. E quando nós agimos assim, tudo fica mais fácil. Problemas que talvez hoje você passa, que hoje te tira o sono, que te faz sofrer, talvez não era para estar te fazendo perder o sono, te fazendo chorar. De você se aceitar e ter a humildade de começar a trilhar novos caminhos. Aceite, isso é ter misericórdia para com você mesmo. Aceite você do jeito que você é. Até porque tem um detalhe, não há outra opção. Como é que você não vai aceitar? Existe sim a escolha de não aceitar? Existe. Só que você vai melhorar a tua situação? Você só as agravará ainda mais. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados os aflitos, no item bem e mal sofrer, ali nos ensina o quê? Uma frase pequena: o desencorajamento, o desânimo, é uma falta para com Deus. O que é desânimo? O que é desencorajamento? É não aceitar o que nos acontece. E não aceitar é uma revolta para com quem então colocou aquele cenário para mim. Quem colocou foi Deus. A revolta contra Deus é um pecado, é uma falta, e eu vou ter que responder por ela. Quando eu me aceito, e quando eu aceito a situação, e faço o meu melhor, não é cruzar os braços. Chega o rei aí, Senhor, pode bater que eu vou suportar, e cruzo os braços e fico quieto, deixando com que as coisas melhorem sozinho. Isso é errado. Eu tenho um câncer, então eu não vou buscar a cura, porque é a minha bênção. Totalmente errado, lê do engano. Deus não nos quer perfeitos. Jesus não nos pede para sermos perfeitos. Ele nos pede para que nós então busquemos a nossa perfeição. E assim é com os nossos problemas. Se eu tenho um problema, e é o problema que me faz crescer, mas eu não posso deixar de buscar a cura para esse problema. Se eu não buscar a cura para esse problema, isso é negligência. Isso é me maltratar e não ter misericórdia para comigo mesmo. Terceiro passo: não nos aprisionarmos nos nossos próprios erros. Eu me conheço, me autoanaliso. Eu não estou me aceitando. Me conheço e me aceito do jeito que eu sou. Mas eu tenho que não me aprisionar nesses meus erros. Não basta eu me conhecer e vamos se dizer, e me aceitar do jeito que eu sou, mas eu não posso me aprisionar. Tem muitos que dizem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu cresci no meio desse jeito, eu cresci numa família que vive assim, me ensinaram dessa forma, a cultura familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, fui criado por vó, e assim então eu vou morrer. Eu já estou, Rogério, com 80 anos, com 90. Mas se você tiver com 10, 15, 20, 30 ou 90 anos ou mais, é o mesmo valor. Para que você então mude, para que você quebre paradigmas, para que você quebre conceitos e comece a se renovar de uma determinação e uma perseverança que vai te fazer crescer. E se você estiver com 90 anos, achando que a vida então passou e você perdeu a sua reencarnação, você está enganado, porque no seu último minuto, é claro que não é isso o seu agora, mas um exemplo, não deixe para o último minuto, deixe para agora, você já tem ido há muito tempo, mas mesmo assim no seu último minuto, no seu último instante, você pode conquistar e ganhar, vencer a sua reencarnação inteira. Não vai deixar, é claro, de resgatar algumas coisinhas, só que você vai ganhar a sua reencarnação. E uma coisa é certa: você não vai vencer todos os seus vícios, todas as suas fraquezas em uma só reencarnação. Se você conseguir, ótimo, perfeito para você. Você está num nível de evolução acima. Não vamos ser hipócritas. Eu me coloco numa posição de que eu não vou conseguir desencarnar nesta perfeito.
Porém, Kardec nos lembra que se reconhece o verdadeiro cristão. Ele diz ali verdadeiro espírita, e nós então jogamos para no modo geral. Se reconhece o verdadeiro cristão pelos seus esforços, os seus maiores esforços para domar as suas maiores tendências. Você talvez não consegue vencer essa sua má tendência, mas o seu maior esforço e essa sua luta constante vai fazer com que você vença a sua reencarnação. Mas nós ainda nos tomamos pelos nossos melindres. Nós chegamos em casa, talvez você, homem, chegue em casa do trabalho cansado, desnorteado já de tantas metas a cumprir, exausto. E aí a esposa, a primeira coisa que faz ao te receber é te contar os problemas que ela passou durante o dia. E aí a gente se toma por melindre, se toma por um sentimento ruim, e a gente não consegue praticar a caridade da compreensão, da paciência, do entendimento e do perdão, enfim, do amor. Mas você, homem, você, na verdade, mulher, esposa, está em casa, no final do seu dia, já exausta, com criança para cuidar, almoço e janta que deixou pronto para o marido, casa para arrumar, vizinho que te criticou o dia todo, e aí chega o marido do trabalho e abre um leque de problemas para querer compartilhar com você, e reclamando do seu chefe, dos seus subordinados, dos seus pacientes, clientes, seja de quem for, e ele vem reclamando, te bombardeando, você mulher, com os seus problemas. E aí você então, nesse momento, tem duas escolhas. Ou você escolhe revidar com a mesma moeda: não aguento mais essa situação, passei o dia inteiro, estou cansada, e você vem me trazer problema. Ou você toma também a atitude de praticar a caridade no lar, sendo caridoso com paciência, caridosa com paciência, com compreensão, com entendimento também, com perdão e com amor. Nós somos ansiosos com os nossos problemas. Aquele dinheiro que está para sair, previsto para daqui 12 meses ou 12 anos, eu já estou esperando ele para amanhã. E aí eu esqueço das outras coisas que são emergenciais, porque estou pensando em algo que vai acontecer, possivelmente acontecer, talvez não acontecerá, estou ansioso e preocupado. Talvez não com algo de bom ou de ruim que possa me vir, mas que já veio. Estou ansioso com tal problema ou com tal coisa que me aconteceu. E as minhas tristezas e as minhas intolerâncias, isso me faz retardatário na minha caminhada evolutiva espiritual. Mas para que nós não passemos então a vida toda sem saber qual o real, o verdadeiro valor que a vida tem, que nós então lembremos desses detalhes, que não é nada de inédito para vocês. Vocês já sabiam disso. Só que a gente precisa, lembrando daquele exemplo que eu usei na primeira palestra aqui, na primeira vez. Vocês têm alguém que vos ama, não tem? Tem? Irmão, filho, pai, mãe, esposa, tem ou não tem? Ou não tem ninguém? Mas não é necessário ficar ouvindo sempre: morzão, eu te amo. Filho, eu te amo. Minha esposa, meu esposo, meu pai, eu te amo. Minha mãe, eu te amo. É necessário ouvir sempre, né? Se possível, a todo instante. Porque se a esposa não me diz que me ama, eu começo a perguntar para ela: será que ela não me ama mais? Você não me ama mais? Você não diz? Então é necessário a gente ainda dizer algumas coisas, para que a gente então realmente pratique, realmente leve para nossas atitudes, nosso cotidiano. É necessário a gente estar lembrando sempre, ou precisando de que alguém nos lembre sempre. Então o primeiro passo foi o autoconhecimento, me autoanalisar. Segundo passo, então, me aceitar do jeito que eu sou, cheio de imperfeições. O terceiro passo, então, não me aprisionar nesses meus defeitos. Assim como dizia Padre Fábio de Mello, uma coisa é errar, outra coisa é você se transformar no seu próprio erro. Eu fumo há 20 anos, não é agora que eu vou parar então, me transformo no meu próprio erro.
Aquela mulher, quando tocou as vestes de Jesus, e Jesus sentindo sair uma virtude, ele disse: então, essa pessoa evoluiu. Vamos falar na nossa simplicidade. Essa teve uma pessoa que me arrancou uma virtude, essa está evoluída, essa recebeu uma luz, porque ela realmente deixou o erro, não se aprisionou. Não importa se você errou até agora, passe a acertar nessa mesma atitude. Você tem que mudar conduta, mudar pensamentos. Uma mente alterada ninguém te segura. Uma coisa que eu aprendi na nossa doutrina é que quando você coloca como foco, o objetivo, a vida futura, nada te segura, você cresce, você sobe como um foguete. Assim como diz a Vera Landim, a nossa líder de um dos estudos lá da nossa casa. Quando você coloca como propósito principal na tua vida a tua evolução espiritual e não as coisas materiais, você sobe como um foguete. A tua luz cresce de uma tal maneira que você dá um salto na evolução espiritual. E ninguém te segura, por mais que tentem. Você pode mudar teu endereço, você pode mudar teu nome, tuas roupas, teu carro, até de esposa, de esposo. Mas você será sempre a mesma pessoa se o teu interior não mudar. E o interior que eu digo é você espiritual. Quarto passo, estou finalizando, gente. Estou finalizando. Quarto passo, deixar o erro para trás e seguir adiante. É esse não perder o foco na vida futura, no objetivo espiritual, minha evolução. Então deixe o erro para trás e siga adiante. Isso me lembra da história de Derek Raymond, uma história curta e breve que eu vou falar aqui para vocês. Era um atleta dos Jogos Olímpicos de 1992. Ele era o preferido da turma. Todos tinham a grande certeza que ele seria o vencedor daquela corrida. E nos 15 segundos primeiros daquela corrida, ele veio a sentir um rompimento no nervo da coxa esquerda, caindo no chão, gritando de dor, de sofrimento. Veio paramédicos, técnicos, treinadores, tudo ali para acudir, para ajudar. Quando de repente 75 mil pessoas assistindo aquela corrida nas arquibancadas, já nem sabia quem estava na frente, quem estava ganhando ou que já poderia ter ganhado a corrida, e pararam para ver somente aquela cena. De repente Derek se levanta e, afastando a todos: eu quero continuar a corrida. E aí todos dizem: você não pode, você não vai conseguir. E ele diz: não, eu vou conseguir, mesmo diante da dor eu vou conseguir. E assim então ele se esquivou e foi, gritando de dor, se rastejando, mancando. E ali, quando de repente, se esquivando dos seguranças, veio um homem invadindo a pista. Quando conseguindo passar pelos seguranças, chegou até Derek e disse: meu filho, não faça isso. E ele disse: pai, eu preciso fazer. Eu preciso vencer essa corrida. Mas já terminar a corrida não é vencer alguém, é vencer a mim mesmo, é terminar a minha corrida. O meu objetivo era esse, eu vou concluir. E aí então o pai de Derek disse: então eu vou terminar junto com você. Pegou o braço de Derek, colocou em cima do seu ombro e foi caminhando junto, rastejando, com dificuldade, chorando junto com ele. Mas foi, e terminaram a corrida. Esse é o teu foco. Essa é a tua corrida no teu relacionamento. Talvez você caia, você se machuca e outras pessoas se machucam junto com você, ou está te machucando. E diz até outras pessoas chegam em você e falam: você não vai conseguir, é melhor você abandonar essa corrida. Não abandone, termine essa corrida. Termine essa corrida. Minha esposa e eu somos felizes no nosso relacionamento. Temos problemas? É claro que temos, mas somos felizes. Nós vamos terminar essa corrida juntos. Pelo menos eu digo, né, amor? Ela também. Talvez o seu problema, o seu emprego, essa sua corrida, não desista. Não abandone a sua corrida, seja ela qual for. Seu filho, seu pai, alguém que você está cuidando, essa é a sua corrida. Não abandone ela. Quinto e último passo: o auto-perdão. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não conseguir perdoar você mesmo,
você não vai conseguir perdoar o seu irmão. Quando eu conseguir aplicar o auto-perdão, eu estarei pronto para perdoar o meu irmão. Desta forma, darei continuidade ao Evangelho do Cristo em minha caminhada, passando para o estágio de misericórdia para com os outros. Quando eu estou tendo essa misericórdia para comigo mesmo, e aí então eu vou ter a misericórdia para com o meu próximo. Entendendo então que o sacrifício mais agradável a Deus é o do próprio ressentimento, assim como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme explica então Kardec, naquela parte: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão a misericórdia. Tenha misericórdia com você naquele momento que você estiver estressado. Você estiver estressado demais, ou com muito rancor, ou chateado, magoado com alguma coisa, tenha misericórdia de você e não deixe se envenenar com as coisas que acontecem. Não se deixe. Quem tem a perder é somente você. Para finalizar com vocês, para não te cansar mais, eu finalizo com uma mensagem fresca. Não é uma mensagem antiga, mas que nos lembra de coisas antigas. Uma mensagem de um espírito evoluidíssimo, que está sempre ao nosso redor, nos abençoando e nos protegendo e nos guiando. Não foi ditada exatamente, diretamente por ela, nossa querida Mãe Maria, Mãe de Jesus, em maio de 2015, por intermédio do espírito Eugênio Aspazia, em São Paulo, com o médium Benjamin Teixeira de Aguiar. Ela mandou esse recado para nós, que diz o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. Indispensável, todavia, compreender que a criatura deve primeiramente aplicar misericórdia para si mesma. Quem não é capaz de investir em auto-perdão, jamais logrará condições efetivas, profundas e autênticas de indulgência para com o seu próximo. Fundamental entender que a misericórdia constitui amor, não apesar de alguém ou de alguma coisa, mas por causa dos defeitos que se portem. Deficiências e limitações representam aspectos significativos da criança e do animal interior, facetas menos desenvolvidas que caracterizam a estrutura geral de personalidade de cada indivíduo, a comporem a constelação da totalidade psíquica em divina orquestração com as faixas mais nobres do ser. Misericórdia consigo mesmo, reiterou Cristo Mãe. Piedade com os próprios pendores menos felizes, a fim de que possa haver legítima tolerância com as fraquezas alheias. Misericórdia consigo sempre, mas sem autocomplacência, sem permissividade ou relaxamentos excessivos que implicam conivência com inclinações malevolentes ou criminosas, indicando a fuga à disciplina, ao esforço persistente do trabalho, do estudo, da automelhoria e do espírito de responsabilidade. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa te levar em segurança para o teu lar e que lá você contagie os seus familiares e os seus vizinhos com esta mesma energia. Muito obrigado.